poder você dimensionar o seu bloco de coroamento, né, a sua sapata. Pronto, agora a gente vai fazer o estudo de viabilidade técnica. Ele colocou estabilidade técnica, no caso é viabilidade técnica, viabilidade econômica e a fundação escolhida. Primeiramente, eles colocaram, gente, aqui, ó, uma introdução sobre as fundações, mas não precisa, certo? Não precisa, porque isso aqui já foi estudado. Então, você vai direto para análise. Ele não colocou a análise dele aqui, colocou. Ele fez um resumo aqui, ó, vamos observar. De acordo com a capacidade de carga, ele viu que existem pilares com uma carga de 1.400. O maior pilar tem 1.400. E tem como eu projetar uma sapata para suportar uma carga de 1.400? Ele disse aqui que não tem como. Então, eu já não poderia usar sapata por causa disso. Segunda coisa, faixa de NSPT. O que quer dizer faixa de NSPT? Digamos que eu tenho que colocar, né, a sapata nessa sondagem 3 aí. As primeiras camadas, que são as camadas, né, da base da sapata, tem NSPT de 15, 13, mas tem de 7, tem de 8. Na cabeça dele, ele disse que tem que ser maior que 10. Então, ele já eliminou sapata por causa disso. Só que, assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. É adequado que o solo seja NSPT maior do que 10 para ele ser considerado bom para a fundação rasa, realmente. Só que, dependendo da carga, né, você consiga assentar a sua sapata naquele determinado solo. Só que aqui, existem cargas de 1.400. Então, para o caso dele, realmente, um NSPT de 7, de 8, não é bom. Então, ele eliminou, mas digamos que no caso de vocês seja de 400, 500, então possa ser que você consiga, né, projetar uma sapata que depois, quando você for calcular a capacidade de carga dela, ela consiga ser viável para esse solo, né? Mas realmente, o que é indicado para fundações rasas são NSPT maiores do que 10. Aí ele fala aqui, execução abaixo do nível d'água. Bem, se eu usar sapata, eu tenho nível d'água no meu terreno? Tem, mas o nível d'água é profundo. Ele não vai atrapalhar a execução da minha sapata. Então, nesse caso, dá certo. Mas digamos que o nível d'água fosse superficial e atrapalhasse. Mas eu tenho também a opção de usar a sapata pré-moldada, né? Então, isso não seria problema. Vibração não causa, e na minha obra ela não pode causar. Mas ela não causa, então dá certo. Acessibilidade de equipamentos. Os equipamentos podem ou não ser acessíveis, porque tanto o meu canteiro como as minhas ruas são acessíveis. Mas sapata, os equipamentos dela também são acessíveis, então dá certo. Profundidade máxima de execução. No caso, é uma fundação rasa, eu no máximo, posso colocar ela em 3 metros de profundidade. O solo a 3 metros de profundidade é bom? Dá certo? Aí aqui, ó, como mostra, eu tenho como executar a minha sapata em 3 metros? Eu tenho como escavar esse solo? Tenho, então dá certo. Execução com presença de matacões. Bem, o solo com matacão está lá embaixo. E mesmo que o de cima tenha matacão, não atrapalha a construção de sapata, porque na hora que eu chegar no matacão, eu tenho como tirar esse matacão para poder colocar a sapata depois. Então, não é problema executar sapatas ou qualquer fundação rasa quando tem matacão, certo? Então, nesse caso aqui, a viabilidade técnica, ela mostrou que a sapata não é viável por conta da capacidade de carga e da faixa de NSPT, certo? E nesse caso dele, não foi possível porque a carga é muito alta, né? Mas se fosse no caso de um projeto com a carga menor, daria certo. Provavelmente daria certo. Só que assim, gente, também tem a questão dos bulbos de tensão. A gente vê aqui que abaixo dos 3 metros se encontra um solo de NSPT baixo. Então, mesmo que na sua obra, seja de pequeno ou médio porte, seja de pequeno porte, mas existe a probabilidade do seu bulbo atingir esse solo mole e promover recalques, né, de fundação. Então, esse solo aqui, ele não é adequado para fundações rasas em geral, por conta que o bulbo atinge esse solo aí mole. Professora, como é que eu vou provar isso? Eu estou dizendo aqui para vocês isso, mas não estou explicando, né? Mas é porque é o seguinte, se eu colocar, por exemplo, uma sapata aqui em 3 metros de profundidade, ele até fez o cálculo aqui para vocês. Em 3 metros de profundidade, ele fez o cálculo da tensão admissível, pelo método teórico, um dos métodos teóricos, né? E aí, ele disse que o NSPT médio é 8,4, NSPT médio de quê? Do bulbo.
porque ele disse que ela está a 3 metros de profundidade. Se eu considerar que a minha sapata é quadrada, e ela tem, por exemplo, 2 metros de... Ele está dizendo aqui, ó, carga na sapata, 2 metros de base. Então, quadrada com 2 metros de base, o bulbo tem quanto? 2 vezes 2 daria 4. Então, eu vou ter que pegar 4 NSPTs abaixo de 3 metros aqui, ó. Eu pegaria aqui, ó, do primeiro solo, do SPT 3, eu pegaria o 13, o 7, o 8 e o 7. 4 metros. Então, eu faria a média. Ele fez com 5 metros, não sei porquê, ele nem explica, né? Mas no de vocês explicam. Então, ele faz o NSPT médio, descobre a tensão admissível, e aí ele faz a área de sapatas, e aí ele vai confirmar se realmente aquela área dá certo. Porque no pré-dimensionamento de fundação rasa, você primeiro admite uma dimensão para poder você ter o valor do bulbo, aí depois você verifica se aquela dimensão realmente bate com a dimensão que você admitiu, aí aqui ele analisou que a carga admissível é de 672 do solo. Só que o pilar tem pilares de 1406. Então, o solo não foi capaz de suportar, mas por causa de quê? Por causa do solo do bulbo. Porque eu tenho um terreno de baixa capacidade. Então, tecnicamente, sapata que não foi viável. Mas nesse trabalho, gente, ele não fez análise de bulbos de tensão, ele não fez de interseção de bulbo, está faltando isso ainda. Agora vamos para Radier. Radier, ele alcança ainda uma carga de 22.460 de capacidade de carga. O Radier inteiro naquela área da construção. E o projeto, né, eu teria que fazer o que aqui? Somar todas as cargas de todos os pilares, porque eu sei que o Radier recebe todas as cargas, né? Somando tudo, deu 15.513. Então, deu certo, o Radier conseguiu suportar. A faixa de NSPT. Bem, a gente tem aqui, ó, que o bulbo de tensão desse Radier vai atingir camadas moles, isso poderia trazer problema. Mas o que a gente sabe também? Que o Radier, ele transmite uma taxa de tensão atuante menor. Então, você teria que, para analisar isso aqui, pegar essa carga de 15.513, dividir pela área, verificar qual é a taxa que ele aplica no solo. Então, por exemplo, digamos, aqui fazendo o cálculo, ele provavelmente deve ter verificado isso, ó, a taxa admissível do solo ele obteve aqui inicialmente, que foi 0,16 MPa. Aí ele vai verificar se a tensão atuante ela é menor do que essa taxa admissível. Daí ele confirmaria se a faixa de NSPT seria ok ou não. No caso aqui ele disse... Não, cadê? No caso aqui ele disse que seria ok. Execução abaixo do nível d'água. Bem, o nível d'água está lá embaixo. E mesmo que tivesse lá em cima, né, eu teria a possibilidade do Radier pré-moldado. Mas aqui não seria preciso. Daria para ser o moldado em loco, que é mais barato, porque não tem água. Vibração não causa. Os equipamentos são acessíveis. A profundidade máxima é 3 metros e dá certo para usar. E tem matacões? Tem, mas o Radier não apresenta problema quanto a isso, porque eu posso retirar o matacão, né? Ela é escavada depois da escavação. Então, o Radier aqui foi aprovado. Vamos agora para tubulões. Tubulões também foi aprovado. Capacidade de carga vai de 490 a 2.942, ele colocou aqui, né, por tubulão. Mais o meu projeto, o pilar maior, 1.400, então dá certo. Faixa de NSPT, ó. Nossa faixa, ele colocou 20 a 60, tá errado, viu? Não, mas ele colocou aqui do tubulão, né? Certo. A faixa do tubulão tem que ser de 20 a 60, o NSPT. E a do projeto, ele colocou como sendo 16. Eu não sei de onde foi que ele tirou isso, mas, por exemplo, valor do projeto. O que seria isso? Seria o NSPT do solo que você está analisando. O NSPT do solo aqui não é 16. O NSPT do solo que a gente tem aqui, tem de 16? Tem, mas também tem de 49, tem de 51, tem de 6. Eu tenho que analisar tanto os NSPTs baixos quanto os altos. Eu tenho de 5 e eu tenho de 51. O menor é 5, o maior é 51. Aí eu tenho que analisar. Isso impossibilitaria a aplicação de tubulão? Não iria impossibilitar, não. Porque eu tenho como usar rompedores para tirar, para escavar o solo,
né? Então, assim, tubulão, ele consegue atravessar pedras, matacões, solos de alta resistência, porque eu tenho como escavar. Esse solo Ele não botou 16 como se aguenta 16, o de 51 aguenta também, não foi assim, não? Botou errado. eu não sei porque que ele colocou 16, eu não me lembro, mas assim, eu não vejo justificativo para ele colocar 16. Tipo assim, se aguenta ou 16 aguenta, 51 vai aguentar também. Não, Entendeu? Ou não? sim, sim, com relação se aquela faixa é boa para o tubulão, né? Porque é como se o de 16 aguentar, vai aguentar, o de 51 também vai aguentar, que é maior o SPT. Entendi. Certo. É porque é o seguinte, realmente. Mas, Desirê, o 16 não estaria fora da faixa, não? Não tem que ser entre 20 e 60? Pois é, por isso que eu não é porque justamente eu teria que. Eu não me lembro que esse trabalho é antigo, eu não me lembro por que ele botou esse 16. Mas vamos lá. Foi o que ele botou, mas a gente vai fazer a análise correta aqui. Na análise de faixa, existem dois tipos. Ele colocou faixa, mas também existe outro tipo de análise, que é NSPT impenetrável. Na faixa, você vai analisar se aquele NSPT é bom, né? Se aquele NSPT suporta aquela carga, porque capacidade de carga é do elemento estrutural. E faixa do NSPT é tipo assim, a capacidade de carga geotécnica, é se o seu solo vai resistir. Aí ele colocou que um solo de NSPT 16 resistiria e depois disse que está ok, mas tem solos de 5. Mas seria um estar sentando, né? Seriam estar sentando, porque tubulão, eu analiso o NSPT de base, né? Que está abaixo da base. No caso, a gente, no uso de tubulão, teria que especificar que ele teria que ficar sentado na rocha. Não foi isso que eu disse a vocês? Porque não adianta eu colocar o tubulão assentado no matacão, porque eu não sei onde é que está o matacão, né? Eu posso chegar no matacão, se bem que o operário entre e verifica se é ou não. Mas possa ser que o matacão seja muito grande, ele olhou e está pensando que é a rocha. Também tem isso, né? Aí ele tem que verificar essa questão aí, se ele realmente atingiu a rocha. Eu, na minha opinião, teria que ser na rocha. Mas seria mais seguro, né? Porque se ele assentar num desses aqui, pode ser matacão, aí não seria seguro. Mas, claro, ele poderia assentar no solo bom, no 49, pode? Pode. Mas, assim, é um tubulão. Eu posso atingir um solo de maior, da rocha, a rocha não está tão profunda. É muito melhor que eu coloque na rocha, porque eu vou eliminar os riscos de eu chegar num matacão, entendeu? E pensar que eu estou num solo resistente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou analisar se é resistente. A rocha, com certeza. É o melhor local onde eu posso colocar qualquer fundação, né? Dependendo da rocha também, que a gente tem que ver se a rocha é boa, né? Mas, assim, a rocha é inclinada. O que vocês acham, gente? Dá certo eu usar tubulão na rocha inclinada? O que vocês acham? O tubulão, ele tem uma base, né? A base, ela tem que ficar totalmente na rocha. Então, assim, o tubulão ele ficar inclinado aí. E se ele ficar inclinado, o concreto dele inclinado aí, pode deslizar na rocha. Vai vir a carga e pode acontecer esse cisalhamento aí, deslizar o tubulão na rocha. Só por isso aí eu não poderia usar, porque a rocha é inclinada. Mas aí a norma, ela prevê o uso de fundações em rocha inclinada, né? Nós temos o tópico 7.51 da NBR 6122, e lá ela especifica que quando a fundação tiver que ser assentada na rocha inclinada, eu tenho que fazer o chumbamento dela na rocha. Então, eu posso o quê? Prever uma armadura na base da fundação para o tubulão, por exemplo, chumbar a armadura na rocha, e aí, na hora que eu colocar o concreto vai ficar ligado no aço, e o aço vai prender o meu concreto na rocha. Então, não vai ocorrer esse deslizamento. Ou eu posso fazer... Professora, Diga. aí no caso esse chumbamento não provocaria vibrações, não? Não, mas essas vibrações são pequenas, entendeu? Não afeta nada, não. É lá no Entendi, fundo, entendi.
É lá no fundo da escavação, não vai ocorrer problema, não. Então, você vai poder chumbar. E lá na norma também prevê que você pode fazer escalonamento, fazer a base do tubulão escalonado. Mas aí você teria que ver se realmente não ia ocorrer o deslizamento, entendeu? Eu acho mais seguro fazer o chumbamento. Pronto, então dá certo usar, certo, gente? Essa questão de faixa de NSPT dá certo. O que mais você tem que analisar relacionado à faixa de NSPT é se o NSPT da escavação, ele é estável. Existem algumas fundações que, se o NSPT for baixo, as paredes, elas vão desmoronar. No caso de tubulão, que vocês já assistiram a aula de tubulão, existe algum problema quanto a desmoronamento de solo? Tem como combater esse problema? Tem, nós podemos usar o encamisamento, né? E aí, concreta, depois de concretar, você sobe, né, o encamisamento, se ele for recuperado. Se ele for não recuperado, ele se mantém lá, então eu não vou ter problema com relação a isso, né? Então, com relação à faixa do NSPT, tá ok. Execução abaixo do nível d'água, tá ok. É debaixo d'água, mas aí eu usaria o tubulão a ar comprimido. Vibração não causa. Acessibilidade de equipamento, totalmente acessível o equipamento do tubulão, e mesmo que não fosse a minha obra, ela é acessível. Profundidade máxima, ele colocou 34, gente, tem essa questão aí de 34. Eu até falei na minha aula hoje, vocês vão assistir ainda, que eu não colocaria 34 aqui, porque 34 é o limite máximo. Só que o que acontece? No 34, eu vou ter que colocar um ar comprimido com uma pressão maior que 3,4 atm, mas o corpo ela só consegue aguentar 3,4 atm. Aí eu vou em 34, tenho que colocar um ar comprimido maior que 3,4 para poder impedir a entrada da água e eu mato o operário. Então, eu não vou trabalhar no limite de 34, eu vou trabalhar antes. Eu coloquei lá na minha aula que o limite é 30, justamente por isso. Outra coisa, eu também não vou trabalhar próximo demais ao limite, porque se houver um erro lá na hora de aplicar o ar comprimido, um erro de leitura, um erro do equipamento, e aí o ar comprimido que eu estou colocando está muito próximo do limite, aí eu mato o operário também. Então, eu não trabalho no limite, eu coloquei lá o máximo de 30 metros, muitos engenheiros trabalham com o máximo de 30 metros, certo? Só que no projeto, ele colocou aqui, ó, se você observar, que ele colocou 20, mas eu coloquei 25, porque eu tenho rocha lá no 15, eu tenho rocha lá no 23 e eu tenho rocha no 25. Então, tem tubulão, que, né, dependendo da localidade, o tubulão vai ficar numa determinada profundidade, mas nenhuma delas chega nem no 34, chega nem no 30, né? Então, dá certo. Execução com presença de matacões, dá certo? Dá certo. Por quê? Porque eu posso retirar os matacões, se eles forem menores do que o fuste do tubulão. E outra coisa, o matacão, se ele for maior do que o fuste, eu posso alterar o diâmetro do fuste. Ah, gente, eu tô lá, já executei 5 tubulão. Tô continuando minha execução. É só por causa que eu achei um matacão que é maior que o diâmetro do meu fuste, eu não vou executar mais o tubulão, eu vou escolher outro tipo de fundação, aí vou gastar muito mais. Então, não vou fazer isso. Eu vou aumentar o diâmetro do meu tubulão para poder tirar aquele matacão lá de dentro. Ou eu posso romper o matacão de alguma forma. Só que assim, para romper o matacão, você tem que usar explosivo, já imaginou, né? Você, quando usar o explosivo, não dá certo. Então, só se a rocha fosse mais frágil e você conseguisse romper. Mas o mais adequado seria você aumentar o diâmetro, né, do fuste para conseguir tirar o matacão. Gente, mas foi um matacão muito grande e eu não consegui aumentar o diâmetro suficiente para tirar aquele matacão, aí realmente você é obrigada a optar por um outro tipo de fundação. Mas isso aí pode acontecer na hora da execução? Pode, já era, gente. Você já trouxe o matacão, já gastou com ele. Infelizmente, você vai passar por esse gasto a mais aí. E vai ter que ser uma fundação tão cara quanto, viu? Porque para conseguir passar pelo matacão, só mesmo o tubulão e a raiz, que são as fundações mais caras que existem, né? Então, realmente, seu projeto vai ficar muito caro. Só por causa desse matacão aí. Agora vamos ver a questão da broca. Sim, lembrando que o tubulão foi aprovado. Radier e tubulão foi aprovado no nosso projeto. Vamos ver agora escavada do tipo broca. Por conta da carga, ela não alcançaria, porque a broca ela só vai de 49 a 98. Só que ele errou aqui, gente. Por quê? Porque cada broca aguenta 98.
E o valor máximo do projeto é 1.400, mas eu posso usar mais de uma broca para colocar nesse pilar, entenderam? Então, por esse motivo, ele seria aprovado sim. Faixa de NSPT, ele colocou de 10 a 25. Por quê? Porque se for menos que 10, vai causar estrangulamento do fuste. Se for mais do que 25, eu não consigo escavar. A minha broca não consegue penetrar. Isso se for um equipamento mecanizado para poder atravessar uma de 25, porque se for manualmente, no máximo 15, NSPT no máximo 15. Então, nesse caso, seria uma broca mecanizada. E teria que ser um equipamento bom, viu? Porque para passar de 25 tem que ser um equipamento muito rígido. Aí o valor do projeto ele colocou 16. Por que ele colocou 16? Bem, a broca só vai até 8 metros, no máximo. Tem engenheiro que usa só até 6, depende da perfuratriz que você está usando, né? Aí, digamos que ele botou no 8, ó, no 8, 5, 6, 7, 8, eu tenho um máximo aqui de 15, nesse outro eu tenho de 11, e nesse outro eu tenho de 27. Ah, mas o 27 eu tenho com outros tipos de equipamento, né? Eu falei para vocês. Então, aqui seria o 14. Dava certo? Dá certo. Por questão de escavação, dá certo. NSPT, dá certo? Dá, porque nesse trecho em que a broca vai ocupar, não tem NSPT menor que 10. Então, dá certo. Execução abaixo do nível d'água não tem problema, porque o nível d'água está lá nos 20 metros, a broca só vai até 8, né? Vibração não causa. Acessibilidade, equipamentos são acessíveis, porque a perfuratriz, ela é realmente, a perfuratriz, dependendo da que você tenha que usar, mas no caso aqui você não vai usar uma tão grande, porque o máximo é 15 que você tem que atravessar, então é uma perfuratriz menor e não causa vibração, dá certo. Profundidade máxima. Profundidade máxima, ele colocou 11, né, mas que eu saiba até 8. E o valor do projeto é 20. Bem, ele considerou 20, gente, porque ele especificou isso lá no início, mas assim, vamos ser maleáveis, né? Cada fundação tem a sua característica. Eu, por exemplo, disse que o melhor seria colocar na rocha, mas isso não quer dizer que eu tenha que colocar obrigatoriamente na rocha. Aí eu tenho que analisar todas as situações. Por exemplo, no caso de broca, eu iria analisar. A minha carga é de 1.400, a maior, gente. 2 brocas seriam suficientes. Então, eu não preciso ir numa profundidade de 20 metros para alcançar a resistência, porque minha aula não tem uma carga tão elevada assim. Agora, realmente, se fosse uma carga muito elevada, que eu tivesse que colocar 10 brocas num pilar, aí eu não poderia usar a broca. Eu teria que optar por uma fundação mais profunda para poder ter mais resistência de ponta e assim conseguir alcançar aquela carga, certo? Mas nesse caso aqui, ele colocou profundidade não ok, mas é ok, certo? Matacão. Bem, os matacões existem? Existem. Mas onde é que eles estão? Eles estão lá no horizonte C. Pelo menos foi o que a gente viu lá. Ah, mas tem aquela questão. Eu tenho que analisar bem direitinho lá, porque eu tenho que ver onde é que está o matacão. Pelo que eu analisei lá, os matacões, eles estão no horizonte C. Mas possa ser que no B exista também, porque é um solo escorregado, né? É um solo que veio do escorregamento de morro. Possa ser que no horizonte B tenha matacões, sim. Eu não me lembro desse trabalho dos meninos, eu tenho que ler mais, se tinha matacão inicialmente. Se tiver matacão nesses 8 metros, onde eu vou cravar a minha broca, aí realmente impossibilitaria ela. Mas se os matacões estiverem lá embaixo, não seria problema, certo? Tem que ver isso, porque muitas vezes, gente, os alunos fazem isso. Eles são rígidos, eles colocam aqui valor do projeto, eles fixam isso e deixam assim por todas as fundações, mas não é assim. A gente tem que fazer a análise individual, uma por uma, entendeu? O valor do projeto máximo é fixo? Não vai mudar. Mas as análises de profundidade máxima, de presença de matacões, né, de acessibilidade de equipamento, de faixa de NSPT vai variar, cada fundação vai ter uma, certo? Então, assim, no caso de matacões, considerando que ele está lá no fundo, a broca seria ok, certo? Em todas as situações, porque corrigindo ele, capacidade de carga está ok, e profundidade também. Mas se o matacão estivesse lá em cima, realmente, eu teria que eliminar a broca. Mas, assim, na minha opinião, a broca seria ok, né? Porque eu acredito que esse matacão está lá embaixo, mas eu teria que me certificar disso, né? Ler novamente o trabalho para ver isso. Agora vamos para a estaca do tipo madeira. Aqui diz que, se elas forem usadas
abaixo do nível d'água, dá certo. Elas têm que ser totalmente emergidas, né? E permanentemente. Não pode ter variação do lençol freático, porque pode causar o apodrecimento do material. E outra coisa é que o topo da estaca de madeira tem que ter diâmetro maior que 25 e tem que ser protegidos de danos durante a cravação. A ponta da estaca tem que ter diâmetro maior que 15 centímetros e deve ser protegida por ponteira de aço se eu tiver que atravessar camadas resistentes. Vamos lá, aqui, ó. Na análise, a carga de uma estaca madeira vai até 294. Ele colocou não ok. Só que eu posso usar mais de uma. No caso aí, ó, eu precisaria de quantas? Umas 5 estacas de madeira daria certo, dessa do diâmetro maior. Então, ok. Faixa de NSPT. A madeira, ela atravessa... Tem madeira que atravessa de 12 a 16. Aqui, gente, no caso, madeira é uma estaca pré-moldada. Então, ela é instalada por meio de cravação. O que acontece na cravação? Na cravação de uma estaca, eu tenho que analisar a resistência do solo. Porque se o solo for muito resistente, ela pode quebrar. O material da estaca pode não resistir, pode colapsar. Então, no caso, ele disse que tem madeiras que aguentam 12, tem madeiras que aguentam 16 por conta do diâmetro. Quanto maior o diâmetro, mais resistente ela vai ser à quebra. Só que ela, aqui no caso, vai ter que atravessar camadas de até 16, né? Que é essa do SPT1, o que ele considerou que assentar nos 20 metros. Certo? Mas lembram que essa análise dele está errada, né? Porque pode ser que ele assente no matacão, não dá certo, é melhor assentar na rocha. Então, corrigindo ele aqui, vai ter que atravessar em SPT de 51. Então, a madeira não dá certo. Vamos colocar um não ok aqui. Execução abaixo do nível d'água. Tem que estar obrigatoriamente debaixo d'água, gente. Tem que estar. Nesse caso aqui, não está. Uma parte vai estar dentro d'água, mas a maior parte não vai estar dentro d'água. Então, isso aí realmente vai excluir a madeira. Então, tanto faixa de NSPT como nível d'água excluiu a madeira. Vibração, causa vibração, e lá não pode. Então, exclui madeira de novo. Acessibilidade de equipamento, é acessível. O equipamento da madeira é de médio porte. Ah, mas dá certo, o terreno é bom, o canteiro de obras é grande e as ruas são largas, então dá certo. Profundidade máxima, ele colocou que é 20, mas na verdade eu chego até 25, o correto é até 25. Lá no 25, dá certo usar madeira? Bem, a madeira, o comprimento dela vai até 12 metros, mas eu posso fazer emendas. Então, eu posso sim alcançar os 25, mas eu tenho que pensar no seguinte, gente. Na hora que eu uso emenda no estaca de madeira ou no estaca pré-moldada de concreto, ela vai constituir um ponto fraco da fundação, do elemento estrutural da fundação. Então, se durante a cravação, digamos, eu passe por solos resistentes, como, por exemplo, aqui eu vou passar, que é o de 49, eu vou ter a emenda feita quando eu for passar por esse 51. Possa ser que lá naquela hora do 51, do 24, ela quebre na emenda, entendeu? Então, a gente tem que ser criterioso na hora de optar por usar uma emenda, né? Especificar essa profundidade aqui vai depender do solo que eu estou analisando. Então, assim, no solo 2, eu só vou ter solo resistente lá embaixo. Então, por causa de 2 metros, 3 metros de solo resistente, eu não vou usar a madeira, a emenda na madeira? Também vai depender do valor, né? O valor é 31,41, então realmente não dá. Na verdade, ela não é nem penetrável nessa, ele não colocou aqui, mas tem que inserir o aspecto do NSPT impenetrável. E se eu não me engano, o NSPT impenetrável da madeira é 25, eu acho, viu, gente? Eu tenho que olhar lá. Não estou lembrada, mas eu vou mandar para vocês a tabela de NSPT impenetrável. Mas ela tem no livro do Achixe também. Então, assim, ela não é penetrável e se usar a emenda vai quebrar, porque o NSPT é muito alto. Execução com presença de matacões não dá certo, ela não atravessa matacões, na hora que bater no matacão, ela vai quebrar. Agora, de concreto. Por favor, explique de novo a questão da faixa de NSPT, eu não entendi porque que não foi ok. André tá pedindo para aceitar ele aí, que ele não tá entrando não na turma.
Certo. Mas ele estava na sala, não estava? Tava, ele tinha saído e não conseguiu mais entrar. Ah, sim. Sim, a questão do NSPT da faixa, né? Então, Sim. aqui diz que ele está dizendo que a faixa é de 12 a 16. Não sei porque que ele colocou isso. Mas, assim, provavelmente é pela questão do impenetrável. Por quê, gente? Provavelmente não, com certeza. Porque, assim, faixa, na verdade, a gente analisa quando a gente está querendo entender se aquela faixa vai dar resistência suficiente para a nossa fundação. Se, por exemplo, aquela faixa for baixa, pode causar desmoronamento de solo dentro do concreto, né, causando nichos de concretagem. Então, no caso da pré-moldada, não existe esse problema, né? No caso da pré-moldada, porque, primeiro, que ela é uma estaca, e aí, mesmo que a lateral dela, o NSPT, não seja bom, eu quero atingir um solo de resistência boa. Então, não é problema. Agora, sim, se fosse uma moldada em loco, eu analisaria a questão do NSPT baixo, porque poderia o solo invadir o concreto. Mas no caso de pré-moldado, eu vou analisar especialmente a questão do impenetrável, porque essas estacas elas estão sujeitas à quebra na hora da penetração. O impenetrável da estaca madeira, ele está dizendo que é de 12 a 16. Ele que está dizendo aqui, eu não me lembro do valor específico, né? Porque faz tempo que eu dessa disciplina, não memorizei. Mas ele está dizendo que é 12 a 16, eu vou acreditar. E ele está dizendo que o máximo de NSPT que ele vai ter que atravessar é o de 16. E aí ele disse que está ok. Só que eu vou corrigir ele agora. Por quê? Porque ele admitiu que teria que assentar a madeira dele nos 20 metros. Só que se eu assentar nos 20 metros, eu posso correr o risco de assentar ela num matacão. Então, isso não daria certo. Então, eu disse a vocês desde o início, que se eu usasse estaca, eu teria que assentar, ou tubulão, eu teria que assentar na rocha. Então, eu atinjo até 25 aí. Na hora que eu quiser assentar a rocha, eu vou ter que atravessar o NSPT de 51. Então, ele não consegue penetrar 51. Agora, digamos, gente, outra situação que vai acontecer com vocês aí, de não ter matacão. Vamos dizer que não tivesse matacão aqui. Se não tivesse matacão, aí eu poderia optar por não ter necessariamente que atingir a rocha. Certo? Eu poderia assentar num solo firme. E aí eu poderia realmente colocar ele aí nos 20 metros, onde eu assentaria minha fundação no SPT 31, que é um SPT bom. E o SPT que está embaixo são todos bons, eles estão crescendo até chegar na rocha. Então, realmente, se não tivesse matacão, dava certo. Essa análise dele aqui estaria correta, certo? Ele conseguiria colocar a estaca de madeira. Eu só estou excluindo ela nesse aspecto aí por causa do matacão mesmo, que é um risco, né? Outra coisa, se o solo não tivesse matacão, eu obrigatoriamente teria que assentar nesses 31, gente. Sabe por quê? Porque a rocha é inclinada. Não tem como eu assentar um estaca-madeira na rocha inclinada, não. Não tenho como chumbar a madeira na rocha. Eu não tenho como fazer um escalonamento no estaca de madeira, nem em nenhum outro tipo. Eu só consigo fazer isso na base de fundações de tubulões. Então, realmente, assim, devido à rocha ser inclinada, eu não consigo usar a estaca de madeira na rocha. Então, eu teria que colocar ela acima, eu teria que colocar ela sempre no solo firme acima. E aí, se eu colocar ela nesses 20 metros, mesmo que ela sofresse um recalque, que ela vai sofrer, a gente sabe que todo solo vai sofrer recalque, o recalque é pequeno, porque esse solo é muito forte, é muito resistente, e mesmo que ela sofra o recalque, ela não chega na rocha.
ela não vai chegar na rocha. Então, ela vai ficar segura nesse caso aí, se não tivesse matacões, certo? Mas se ela tivesse, que se esse solo fosse fraco, e ela obrigatoriamente tivesse assento na rocha, só pelo fato dela ser inclinada, eu eliminaria a madeira e a pré-moldada de concreto também. Entendeu, Fabrício? Gente, vocês entenderam alguma dúvida ainda? Agora eu entendi. Pronto. Com relação à execução... Eu tava perguntando um negócio aí, o Emílio. Oi? O Emílio. Ele perguntou uma coisa aí, o Emílio. Pode falar, Emília. Não quis perguntar nada, não. Então tá certo. Execução com presença de matacões, certo? No caso aqui, não dá certo porque, como eu falei para vocês, as únicas que atravessam matacões profundas são tubulão e raiz, né? No caso, a madeira não consegue atravessar matacão, pelo contrário, ela vai quebrar. Agora vamos para a de concreto. A de concreto é bem parecida com a de madeira. Também é pré-moldada. Os comprimentos dela também só são até 12 metros. Se tivesse que passar de 12 metros, eu teria que usar a emenda, e a emenda seria um ponto frágil do meu elemento estrutural. A pré-moldada, ela vence da madeira no quesito que ela é mais resistente. Ela chega até 784, no caso que os meninos colocaram aqui, né? O valor do projeto, o valor do pilar mais carregado é 1.400, ele está ok, porque eu posso usar aqui várias estacas pré-moldadas, né? Eu posso botar três de 500, posso colocar 2 de 800, eu não coloco no limite, não vou colocar 2 de 700, não. Eu coloco sempre um pouco a mais, porque lembre-se que essa carga aí de projeto, ela tem que ser majorada, e a carga da capacidade de carga da estaca, ela é minorada, né? Aí, no caso aqui, deu ok. Faixa de NSPT. Ele está dizendo que a estaca pré-moldada de concreto é mais resistente. Dependendo do diâmetro,